Bom dia, bom dia, bom dia, paz e graça, Deus abençoe você e toda a sua casa em nome de Jesus. Você já bateu um papo com Deus? Eu não sei se você já parou algum dia na sua vida e de forma bem natural, de forma assim bem à vontade, entrou no seu quarto, onde você estiver no carro dirigindo, não sei, e já resolveu rasgar o seu coração diante de Deus e tentar argumentar com Deus? Conversar com Ele. Você sabia que Deus gosta de fazer isso? Quer que você apresente os seus argumentos para Ele. Quer que você converse com Ele. Bem de forma bem informal. Não sei se você sabia disso. Deus gosta disso. E nós vamos aprender isso hoje. Lá em Isaías, capítulo 1, versículo 18, foi o Maurício Sá, meu amigão. Deus te abençoe, Maurício, que indicou esse texto. Hoje nós conversamos sobre isso. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus! Olha que coisa legal. Vinde, pois, olha o Senhor, olha o amor, olha o cuidado. Para você que está tomando esse café comigo e agora, olha o cuidado que o Senhor tem para você. O Senhor chama você para bater papo com Ele, para conversar. Conta para mim os seus problemas, as suas dificuldades. Aqui, vinde, pois, arrazoemos. Diante do juiz, apresenta os seus argumentos, apresenta os seus problemas, apresenta as suas dificuldades. Fala para mim o que você precisa. É o convite do Senhor. Ô meu irmão, aleluia! É o convite de Deus para você e para mim. Vinde, pois, venha. Arrazoemos, vamos bater papo, vamos conversar, vamos botar as coisas em dia. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata. Olha, oh meu Deus, bendito é o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, por isso. Ele chega e fala assim: ô meu filho, vem bater papo comigo, vem conversar comigo. Abre o seu jogo, abre o jogo, fala com o Senhor. Não precisa de usar aqueles padrões de religião com aquelas palavras bonitas para você orar, com aquelas palavras difíceis. Não precisa, não. É normal diante de Deus, como se você fosse conversar com a sua esposa, seu filho. Vem depois, vamos conversar. Olha só, mesmo que o seu pecado, Deus fala para você, não se preocupe, meu Deus, eu não posso conversar com o Senhor, eu sou muito pecador. Ele fala, não, é você mesmo. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, olha, eles se tornarão brancos como a neve. Eu gosto de ver essa primeira neve que está caindo aí fora agora. Essa primeira neve, ela vem assim, branquinha, e ela fica em toda a rua, ela fica tudo branquinho, os montes ficam branquinhos, as gramas ficam tudo branquinho, bonito, branco. Aí, toda vez quando eu vejo essa neve bonita que cai agora, eu fico lembrando disso. Mesmo que seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Olha que coisa linda. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. O Senhor vem falar para você: meu filho, vamos bater papo? Porque ao você apresentar para mim, em você apresentar para mim os seus problemas, as suas dificuldades, eu não vou olhar para os seus pecados, eu não vou olhar pela cor dos seus pecados, pelos problemas da sua vida, pelos seus erros, pelas dificuldades. Pelo contrário, eu vou fazer com que os seus pecados sejam limpos. Você vai ser lavado, você vai ser purificado, meu irmão. Às vezes você tem dificuldade de orar porque você cometeu o pecado, você fez uma coisa assim, você fica sem jeito de orar. Já aconteceu comigo, às vezes aconteceu de fazer coisa errada e desagradar a Deus, eu sei. E eu falo, não posso orar agora não, vou esperar passar um tempo ainda até Deus esquecer, depois eu venho orar. Não tem amanhã, é como se fosse hoje, ontem, antes de ontem, um ano atrás, como se fosse hoje. Não tem tempo diante de Deus. Então, errou, conserta logo, pede perdão logo. Quer acertar? O pecado, nosso pecado já foi perdoado na cruz do Calvário, mas você precisa de aceitar Ele. O pecado nosso já foi apagado, já foi comprado por alto preço, preço de sangue, preço de Jesus, da vida de Jesus, o próprio Filho de Deus, já foi pago. Mas você precisa de aceitar esse perdão. Eu
Eu ouvi uma história muitos anos atrás, e ela tá rodando na internet aí, de um cara que ele cometeu um crime aqui nos Estados Unidos, e aqui assim, o cara vai pra cadeia e fica esperando o dia da execução, quando é um crime muito pesado e o cara vai morrer. E aí esse cara cometeu um crime, matou um cara e ia ser condenado à morte. E nos dias de ser condenado à morte, os familiares, as pessoas começaram a pedir para que o governador do estado pudesse interceder pelo cara, pudesse aliviar e tirava a morte do cara, né? Ele podia dar uma carta que perdoava o cara. E aí ele chegou um dia, o governador, ouvindo as familiares pedir tantas cartas pedindo para aliviar a morte do cara. E ele foi, o governador, ele vestiu uma roupa de pastor e chegou lá na cadeia, ele foi conversar com o preso falou assim, ele pegou uma Bíblia, colocou a carta de perdão dele dentro da Bíblia, botou dentro da Bíblia e apresentou pro cara e falou assim, olha só, tudo que você precisa está aqui dentro. O seu perdão está aqui dentro. Aí o cara falou, não, eu não quero isso aí não quero nem saber desse pastor, dá licença. Aí o pastor insistindo para ele, não quero saber, você vai pedir o guarda, dá para você tirar esse pastor daqui? Aí o guarda fez assim e falou assim, meu filho, é a última chance para você. O que você precisa está aqui dentro, o seu perdão está aqui. Aí falou assim, não, pastor, muito obrigado, já tenho muitos problemas na minha vida, não interessa de ouvir mais um não. E saiu. E aí o pastor foi embora, aí o guarda da prisão falou assim, rapaz, você tá doido? Você sabe quem é esse cara? Eu falei, quem foi? Quem é esse cara? É um pastor. Eu falei assim, não, rapaz, esse cara é o governador. Ele tá falando que dentro da Bíblia dele tá a sua carta de perdão. Você tá interpretando que é o evangelho. Não, ele tá querendo pregar para você. Não, a sua carta de perdão tá ali dentro. Ele só queria testar quem você era. Aí, diz que no dia dele ser executado, ele perguntaram se ele tinha uma palavra. Não, tem a última palavra. A última palavra é o seguinte, eu tô morrendo, não é porque eu cometi o crime, eu vou morrer porque eu rejeitei o perdão. Eu morro não por causa do crime que eu cometi, mas por causa do perdão que eu rejeitei. Então a palavra de Deus, aplica-se isso muito bem com a gente, para esse texto de hoje, porque Jesus, o nosso Deus, chama você para arrazoar, para conversar com Ele, para bater um papo com Ele. Ele quer transformar o seu pecado como se fosse o seu pecado escuro, aquilo que faz mal a você. Ele quer limpar, ele quer perdoar, quer purificar. Mas você precisa de arrazoar com Ele. Você precisa deixar Ele bater um papo com você. Você precisa de conversar com Deus. Aí o texto mais embaixo diz assim, ainda que os seus pecados fossem como carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Não vai ter problema, conversa com o Papai do Céu, conversa com Ele. Aí ele diz assim, olha só, se quiseres e se me ouvirdes, vocês comerão o melhor dessa terra. Meu irmão, a sua felicidade está em Deus, a minha felicidade está em Deus. O melhor dessa terra está em Deus. O melhor dessa terra está em ouvir o Senhor, em andar na presença dEle. Tem um texto que diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A bênção que não acrescenta dores para você está no Senhor. Aí Ele te chama, vinde, vamos bater um papo, vamos conversar. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. É porque, meu irmão, a sentença já está posta. Já está colocado o machado ao pé da árvore. Você tem que escolher, ou você ama o Senhor, ou você vem em conversa com o Senhor, entra em argumento com Ele, bate um papo, abre o jogo. Eu não sei orar a Deus. Não, conversa como se estivesse conversando com uma pessoa qualquer. Não precisa de usar métodos nenhum, não. É bater papo. Você não sabe conversar, falar em português? Fala. Só fala, é só isso que precisa. A primeira vez que Deus falou comigo, eu não sabia nem orar direito, eu falei aquilo que o meu coração estava sentindo. E Ele falou comigo e me respondeu, porque Deus é Deus, Ele sabe de todos, sabe das minhas palavras antes de sair do meu coração. Antes de eu pensar nela, Ele já sabe disso. Então, meu irmão, abre a sua boca, conversa com o Senhor, bate o papo com Ele, entre em argumento com Ele, vinde, arrazoemos, vamos conversar. Mesmo que os seus pecados sejam como a escarlata,
Mesmo que você tenha muito pecado, eu vou transformar em você numa nova pessoa. Eu vou fazer de você um homem de Deus. Eu vou fazer de você um homem que ouve minha voz. Eu vou fazer de você um profeta do Altíssimo. Eu vou fazer de você uma pessoa que vai comer o melhor dessa terra. Mas você precisa de vir e conversar comigo, diz o Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Paz e graça.